Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos juntos a Caná da Galileia, a cidade onde Jesus fez o seu primeiro milagre, onde ele transformou água em vinho. Mas será que era vinho mesmo ou suco de uva? Vamos lá conhecer esse local e também descobrir um pouco mais da questão se era suco ou vinho. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Chegamos a Caná da Galileia, ou como ela é conhecida hoje em dia, Kfar Cana. Kfar quer dizer o vilarejo, então hoje em dia ela é conhecida como o vilarejo de Caná. Muito diferente de como era nos tempos bíblicos. A Bíblia fala que Caná era a cidade principal e Nazaré era uma pequena cidade, um pequeno vilarejo próximo daqui. Nazaré continua sendo próximo daqui, 20 minutos de carro, mas Caná vai se transformar num pequeno vilarejo e Nazaré vai se transformar na maior e mais importante cidade de toda a Galileia. Quer dizer, os papéis se invertem e em Caná, hoje em dia, moram um pouquinho mais de 20 mil pessoas. E aqui em Caná da Galileia também nasceu e viveu um dos apóstolos, como está escrito em João, capítulo 21, 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Então, aqui foi construída essa igreja em homenagem ao apóstolo Natanael, também conhecido como Bartolomeu. Desde aquela época era comum as pessoas terem mais de um nome judaico e também um nome mais internacional da época. Outro exemplo, por exemplo, é Paulo, que o nome internacional, que a gente conhece até os dias de hoje mais, é Paulo, mas ele também era chamado de Shaul, Saulo em hebraico. E assim a gente vê Pedro também com o nome em hebraico Shimon, e muitos outros dos apóstolos tinham também 2 variações do seu nome. E enquanto a gente está a caminho da Igreja do Casamento, o local onde Jesus fez o seu primeiro milagre, é importante lembrar que ele fez 2 milagres aqui em Caná. O outro milagre é um milagre de cura, como está escrito em João 4. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Quefarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram dizendo: o teu filho vive. E nós não somos os únicos que viemos visitar a igreja hoje. Já ao fundo dá para ouvir um grupo chegando. Eles são um grupo de cristãos da Eritreia. E eu acho super legal que na canção a gente consegue reconhecer uma palavra, que é a palavra Caná. E isso nos mostra que a fé não tem fronteiras e nem idioma. E aqui na nossa frente nós já vemos a Igreja do Casamento. A igreja foi construída sobre o local onde aconteceu o casamento, onde Jesus transformou a água em vinho ou em suco. A gente vai falar disso no final.
mas esse local é muito especial por causa desse milagre e por isso milhares de pessoas vêm aqui todos os anos para se casar. Então, num dia normal, se vocês chegarem nessa igreja, vocês vão ver noivas passando de um lado para o outro. Quer dizer, tem um amor no ar, uma espiritualidade no ar e, sem dúvida nenhuma, ela é uma igreja única. Então, vamos entrar e conhecer um pouquinho da igreja moderna e aí a gente vai falar também do milagre em si. Essa igreja foi construída em 1881 e eu acho que é a primeira vez que eu entro aqui e não está acontecendo nenhum casamento e nem renovação de votos matrimoniais. É realmente diferente ver esse local tão vazio. E essa igreja foi construída sobre restos mais antigos que a gente vai juntos agora ver. Mas o que se encontrou? Se encontrou dos tempos de Jesus uma casa que foi usada entre o século I e o século IV, o que faz muito sentido, já que os casamentos naquela época, na maioria, eram realizados em casa. Por cima dessa casa se encontrou uma sinagoga bizantina, que não funcionou muito tempo, e por cima dessa sinagoga se encontraram restos bizantinos. Se encontraram alguns sepulcros e se encontrou também um ábsis. O ábsis é a parte principal da igreja, onde fica o altar, indicando que sim, cristãos vinham aqui orar desde os tempos bizantinos e mais tarde, no período cruzado, vai ser construída aqui uma igreja e por cima disso tudo, a igreja moderna que a gente acabou de ver, mas eu tenho certeza que vocês querem ir comigo ver os restos dos tempos de Jesus. Então vamos lá. Chegamos agora no nível dos tempos de Jesus. Lembrando que a cidade vai sendo reconstruída e subindo, então a gente está caminhando no nível de aproximadamente 2000 anos atrás. E aqui ficava a casa onde Jesus é convidado ao casamento. E acontece que no casamento, como vocês sabem, termina o vinho. E Maria vai e fala a Jesus, terminou o vinho. E ele vai responder, não é chegada ainda a minha hora. Até esse momento a gente lembra que Jesus não tinha começado a sua vida pública. E por isso, até aquele momento, não tinha chegado a hora dele. Mas Maria vai dizer, façam tudo conforme ele mandar. E aí ele ordena encher 6 talhas de água. Não jarros, talhas. Isso aqui é uma talha. As talhas são reservatórios de água. E não é qualquer talha, pessoal. Aqui nas escavações arqueológicas se encontrou ela. Então tem teorias que dizem que talvez essa seja uma das 6 talhas originais. E isso se encaixa muito bem no texto bíblico, que fala que as talhas elas eram para a purificação dos judeus. Quer dizer, um reservatório de água usado para purificar objetos ou as mãos dos judeus que estavam na cerimônia. E esses reservatórios naquela época eram feitos de pedra. Então faz muito sentido que essa seja a talha original ou que seja uma igual a essa. E por isso, pessoal, tirando da cabeça de vocês aquela imagem das 6 jarrinhas e sim 6 talhas, se calcula que em cada talha podia caber até 100 litros. Então imaginem os servos agora, sem entender o que está acontecendo, vindo e enchendo agora talvez até 600 litros de água. E como está escrito em João 2, e disse-lhes Jesus, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior,
mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa passagem nos mostra que não só Jesus fez vinho, mas como ele fez uma grande quantidade e da melhor qualidade. Mas o mais importante, na minha opinião pelo menos, é que quem testemunhou o primeiro milagre foram justamente os servos, as pessoas mais simples que estavam na casa, que viram a água sendo colocada e o vinho saindo das talhas. E agora a gente vai falar da questão tão polêmica, se o vinho era vinho mesmo ou se ele era suco de uva. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, pessoal, é que a minha resposta não quer dizer se vocês têm que ou não têm que beber vinho, têm que beber álcool. Isso é uma questão de cada igreja, cada comunidade e cada pessoa. Tendo dito isso, o que a gente vai usar hoje são os achados históricos e arqueológicos e os textos bíblicos para entender melhor o que se bebia naquela época. Vamos começar por uma questão mais aceita pela maioria, que vinho alcoólico sim existia desde os tempos bíblicos. A gente pode começar inclusive pelo livro de Gênesis. Noé, ele vai tomar vinho e se embriagar. A gente também conhece as filhas de Ló, que vão embebedar o seu próprio pai. A gente vê várias passagens que eu vou colocando aqui em cima para vocês também verem exatamente que passagens eu me refiro, que vinho alcoólico e bebidas alcoólicas existiam e que elas sim podiam embriagar. E por isso tinha inclusive um tipo de pessoas que eram os nazireus, que eles tinham um voto de abstinência, que eles tinham um voto de não beber vinho e bebidas alcoólicas. Apesar da Bíblia nos falar da existência de vinho, ela é completamente contra a embriaguez. E esse é um ponto importantíssimo, como a gente vê em Efésios. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E agora falando especificamente dos tempos romanos, da época em que Jesus viveu, a gente sabe que existiam muitos tipos de vinho no Império Romano, mais especificamente Plínio o Velho, que era um escritor e historiador romano, cita mais de 150 tipos de vinhos alcoólicos. Um deles se chamava Possum, que era um vinho feito de uvas passas. Sim, é um vinho bem diferente do que a gente conhece hoje em dia, mas se secavam as uvas e depois dele se produzia um vinho que ele tinha um gosto bem doce, mas que sim era alcoólico. E a gente encontrou em escavações arqueológicas aqui em Israel, em Lachish, jarros desse mesmo tipo de vinho, vinho de uvas pretas, como eles chamam, quer dizer, vinhos de uva passa. Então a gente sabe que existia vinho alcoólico desde os tempos bíblicos e que os romanos eram grandes fãs de vinho, tinham muitos tipos de vinho e que costumavam tomar bastante. Agora, por que eles tomavam tanto vinho? Porque a água nos tempos antigos nem sempre era potável, seguidamente ela estava contaminada. E por isso o vinho alcoólico, ele ajudava a tornar aquilo mais saudável, entre aspas, se pode dizer, menos contaminante, quer dizer, fazia que as pessoas tivessem menos problemas intestinais, matava bactérias e ajudava na saúde pública. Mas eles não tomavam vinho como a gente imagina vinho nos dias de hoje, e sim os romanos costumavam diluir o seu vinho. Podia ser uma parte de vinho para 2 partes de água, ou, como Plínio o Velho fala, uma parte de vinho para 8 partes de água. Quer dizer, eles tomavam bastante, mas eles tomavam o vinho deles extremamente diluído. Inclusive, Paulo fala de vinho diluído para evitar doenças, quando ele diz para Timóteo não beber somente água, mas diluir um pouco de vinho pelas enfermidades e pelo estômago.
mas vamos falar mais especificamente das tradições judaicas em relação ao vinho. A gente sabe que a tradição judaica nos tempos bíblicos e até os dias de hoje é servir vinho alcoólico nos casamentos. A gente sabe isso também pela própria passagem do milagre do casamento em João 2:10, quando está escrito que o dono da festa fala que sempre no início se dava o melhor vinho e quando as pessoas já tinham bebido bem, aí se dava o vinho mais barato. O que quer dizer bebido bem? Em grego, no original, está escrito metuo, que é outra palavra para embriagados. Isso quer dizer que as pessoas bebiam e quando já estavam um pouquinho embriagadas, eles começavam a dar o vinho barato. Eu imagino que tenha gente que também faça isso até os dias de hoje. Mas, quando o dono da festa recebe o vinho que Jesus fez, sem saber de onde tinha vindo, ele diz que esse vinho é melhor que o melhor vinho que tinha na festa. E a tradição de bons vinhos e suco de uva segue até os dias de hoje aqui na região de Caná e na Galileia, e a gente vai agora juntos até um local que tem vinho de Caná. Chegamos agora na loja do Anwar, que eles são uma família de árabes cristãos aqui de Caná, que estão aqui há gerações e gerações. Anwar em árabe quer dizer luz, então seria como o nome Lúcio em português. E eles vão agora nos mostrar como eles produzem o vinho aqui em Caná, vinho com e sem álcool eles têm. E claro, eu não podia vir aqui e não fazer uma provinha do vinho. Então, shalom, Anwar. Shalom. Shalom. אתה יכול לשים לנו יין בלי álcool? Eu pedi para ele botar pra gente um pouco do vinho de Caná, mas sem álcool. Primeiro, por causa também do bebê. Mas aqui a gente consegue ver que tem o vinho sem álcool, que é usado por parte das igrejas. Tem vinho com álcool, tem para todos os gostos. E também para todos os bolsos. A gente está vendo aqui, por exemplo, o vinho que tem 15 anos de idade. E uma coisa bem diferente que tem aqui são esses vinhos, que são feitos de romã e não de uva. E eu quero ensinar para vocês agora uma palavra em hebraico que é lechaim, que quer dizer a vida, e é assim que a gente brinda. Então, lechaim. Lechaim. Então, um pouquinho de vinho de Caná para adoçar o nosso dia, lechaim, a vida e a saúde de todo mundo. Como a gente viu, o vinho nos tempos bíblicos podia ser alcoólico. Podia também ser, inclusive, diluído com água. Mas a Bíblia fala claramente contra a embriaguez e por isso a gente tem que botar esse ponto bem claro. Beber e se embriagar não são a mesma coisa e a Bíblia fala pra gente não se embriagar. Mas o mais importante dessa cidade é que aqui em Caná da Galileia aconteceu o primeiro dos milagres de Jesus, que abre as portas para o ministério e para a vida pública dele e para toda a região aqui da Galileia que vai ver tantos e tantos milagres. Se vocês querem conhecer mais da Terra Santa, de Israel e dos milagres aqui na Galileia e em todo o país, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e fiquem atentos, todas as quartas e domingos tem vídeos. Um beijo e até a próxima!